Olá, meninas e meninos de todo o Brasil, meus alunos da OAB, segunda fase, trabalho, exame de ordem número 13. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E como prometido, eu estou hoje gravando um vídeo para auxiliar os meus alunos e quem sabe, né, sensibilizar a banca examinadora em função da prova apresentada ontem de Direito do Trabalho em relação à peça prática profissional, que sem dúvida nenhuma possibilitava mais de uma solução jurídica. Bom, vamos começar já relendo a peça prática profissional, para depois nós começarmos os nossos comentários. Vamos reler qual foi a peça que foi cobrada ontem, no dia 1º de junho de 2014, exame de ordem número 13. É isso? Vamos lá. Peça prática profissional. Trabalho. Rômulo Delgado Silva, brasileiro, viúvo, empresário, portador da identidade tal, CPF tal, residente domiciliado na avenida tal, em entrevista com o seu advogado, declara que foi sócio, opa, olha aí, ó, informação importante, foi sócio da pessoa jurídica Delgado Jornais e Revista Limitada, tendo se retirado também, informação importante, tendo se retirado há 2 anos e 8 meses da empresa, que foi surpreendido com a visita de um oficial de justiça em sua residência, que na primeira vez o citou, houve citação, para pagamento de uma dívida trabalhista de R$ 150 mil, oriunda da 50ª Vara do Trabalho de Roraima, processo número tal. Perceba que o processo é de 2013, pelo ano que ele colocou. E em seguida, 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel em que reside, avaliando pelo valor do mercado em R$ 180 mil. Que tem apenas esse imóvel, no qual reside com sua filha. Sabe que é a aplicação da Lei 8.009 de 90 que torna empenhorável imóvel onde reside família ou casal. Já que viúvo, que o oficial de justiça informou que há uma execução movida pela ex-empregada Sônia Cristina de Almeida contra a empresa, que, por não ter adimplido a dívida, gerou o direcionamento da execução contra os sócios. Que foi ao fórum e fotocopiou todo o processo, agora entrega ao advogado, que nas contas homologadas, sem que a parte contrária tivesse vista, foi verificado que a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação de serviço, ainda que a sentença fosse omissa a respeito. Que ao retornar para penhorar o imóvel, o oficial de justiça informou que a dívida havia aumentado em 10%, porque o juiz aplicou a multa do artigo 475J do Código de Processo Civil. Diante do exposto, elabora a medida judicial adequada para a defesa dos interesses do entrevistado, sem criar dados ou fatos não informados. Muito bem, essa era a situação jurídica, o problema jurídico apresentado, que demandava você, na hora de fazer a prova, uma solução. Bom, antes de dar a nossa opinião, a opinião do portal Exame de Ordem, e principalmente a minha opinião, Renato Saraiva, eu queria colocar aí no slide, olha lá, da seriedade do portal Exame de Ordem e do SES, do Complexo Renato Saraiva, na defesa dos seus alunos. Olha, nós não somos oportunistas. O Renato Saraiva, o Complexo Renato Saraiva e o portal Exame de Ordem não estão aqui para se aproveitar de uma determinada situação e tentar defender os alunos só para ganhar esse crédito. Não é esse o propósito. Eu não preciso disso. O meu curso, o nosso curso, não precisa de usar desse instrumento. Várias vezes, em exames de ordem anteriores, muitos alunos até reclamaram do Renato, da Ariana, do Rafael, que não defenderam determinados funcionamentos. Não defendemos porque entendíamos que não havia viabilidade jurídica, o que é diferente nessa presente situação. Então, não somos oportunistas, estamos aqui, na realidade, para defender os nossos alunos, porque acreditamos exatamente no que estamos falando aqui. E que isso fique bem claro, porque eu sei que vai aparecer um ou outro engraçado dizendo, estão se aproveitando da situação. Não, estamos aqui com nossa obrigação como professores de defender os nossos alunos, claro, porque entendemos que há realmente aqui uma injustiça sendo cometida com a liberação do espelho aí de provisório de correção. Então vamos deixar logo isso claro. Bom, aí vem outro slide, olha aí, da posição do professor Renato Saraiva. Pessoal, ontem no gabarito saiu a resposta, dizendo que a resposta seria embargo da execução. Eu não passaria, eu, Renato Saraiva, por quê? Eu teria feito, eu, Renato Saraiva, falo por mim, teria feito na hora embargo de terceiro. Então, se você está se sentindo mal aí em casa, se você, aluno, está se sentindo mal, eu já estudei a beça, fique tranquilo, porque eu também, com essa solução jurídica, com essa única solução jurídica apresentada, eu também não passaria no exame de ordem, porque eu, Renato Saraiva, teria feito embargos de terceiro. Mas vou justificar. Primeiro,
né, minha gente? Primeiro, o objetivo dos embargos, você pode colocar o slide, o objetivo dos embargos terceiro é proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho em decorrência de atos de apreensão judicial, como é o caso da penhora. Era a peça processual adequada para restituir a posse do bem pertencente a ex-sócio, que já não tinha mais qualquer responsabilidade com aquela execução, uma vez que havia se retirado da sociedade há mais de 2 anos antes da propositura da ação. Então, eu, Renato Saraiva, iria raciocinar exatamente com esse pensamento. Poxa, o objetivo dos embargos terceiro é proteger a posse ou propriedade do bem. Penhorar o meu bem, o meu único imóvel, aliás, que pela lei 8.009 de 90 é impenhorável. E eu não sou parte, eu era ex-sócio, eu me retirei da sociedade há mais de 2 anos, como determina o Código Civil. Então, na minha concepção, caberia embargo de terceiro. Bom, mas de qualquer forma, esse assunto é extremamente polêmico, tanto na doutrina como na jurisprudência. E, em verdade, não cabia uma nem duas, cabiam 3 peças processuais. Presta atenção, o que poderia ser utilizado pelo candidato, pelo examinado? Olha lá, das 3 possibilidades: embargos à execução, embargos de terceiros e embargos à penhora. Pessoal, eu não vou nem entrar agora já na discussão, mas quem fez embargo à execução, como foi uma das soluções, ou foi a solução apresentada pela banca examinadora, está certo. Para aqueles que defendem que o ex-sócio continua sendo parte, que havendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o sócio ou até o ex-sócio passa a responder como parte executada, beleza. Alguns estão falando, não, mas não pode ser embargo terceiro porque mandou citar. Não tem nada a ver. Mandou citar porque é praxe, de acordo com a lei, com a CLT, quando desconsidera a personalidade jurídica da empresa, você não faz logo a penhora, você faz a citação para pagamento. Eu fui oficial de justiça da Justiça do Trabalho durante 8 anos. Então, de execução trabalhista, eu conheço na prática, não é só a teoria. Então, não tem nada a ver isso. Porque a citação não é embargo terceiro, não é por aí. Cabia embargo de execução? Cabia. E é claro que se você quisesse discutir cálculos, como falava a questão, ou se você quisesse também discutir essa multa do artigo 475J, é evidente que através de embargos de terceiro, você não poderia fazer. Você poderia fazer embargos de execução. Mas eu, como terceiro, quem garante que eu tenho interesse em discutir cálculos? Se eu sou terceiro, eu quero me livrar da execução. Eu quero saber, olha, não posso ser executado, eu sou terceiro. Então, se você raciocina como terceiro, você está pouco se ligando, você está pouco se lixando para cálculos, para a multa do artigo 475J. Agora, não vou, evidentemente, dizer que não cabia embargo de execução, porque é um assunto polêmico. Então, quem fez o embargo de execução, parabéns. É uma das soluções jurídicas viáveis para esse caso aqui. Não estou querendo, nem estou pedindo que a prova seja anulada. Pelo amor de Deus, quem está falando isso no Facebook, pare com isso. Não é uma questão de anular a prova, é questão de se reconhecer a possibilidade de mais de uma solução jurídica, de mais de uma peça. Anular, não. Vamos ser corretos, vamos requerer de forma correta. Certo, galera? Bom, embargos de execução, beleza, cabia. Mas também é claro que cabia embargo de terceiro. Ele era ex-sócio, já tinha saído da sociedade há mais de 2 anos e 8 meses. É evidente que cabia também a possibilidade de embargo de terceiro. E a pessoa que vai se utilizar de embargo de terceiro está se lixando para cálculo, está se lixando para a multa do 475. Ele quer o quê? Ele quer se livrar da execução. E cabia também embargos da penhora. Alguns, se você for procurar a doutrina, alguns vão dizer o seguinte: embargos da penhora é sinônimo de embargos de execução. Você tem uma parte da doutrina defendendo isso. E outra defendendo, não. Embargos da execução é gênero, da qual embargos da penhora é uma espécie. Quando você fala em embargos de execução, você pode atacar a execução como um todo, dizendo que já houve pagamento, que o título é falso, que a parte exequente é parte ilegítima, dentre outros. E pode atacar a própria penhora. E quando se fala em embargos da penhora, você está atacando explicitamente, você não está atacando a execução, mas você está atacando o ato de constrição judicial, você está atacando o ato do oficial de justiça que penhorou aquele bem, que no caso não poderia ser penhorado. Então, também poderia você fazer embargos a penhora, dizendo, olha, esse bem penhorado pelo oficial de justiça, ele é, por força da lei 8.009 de 90, um bem absolutamente impenhorável. Você não está atacando a execução.
nem está fazendo embargo de terceiro. Você está atacando a penhora especificamente para livrar aquele imóvel do viúvo lá do seu cliente, que era o imóvel que ele morava com a filha dele. Você vai dizer que ele não pode fazer embargos da penhora? Que ele não pode questionar a própria penhora? Não pode ser uma solução jurídica? Claro que pode. Claro que pode. E mais, você vai ver, se você fizer uma pesquisa de jurisprudência nos tribunais, você vai ver que para alguns tribunais é muito importante verificar se a época que aquele trabalhador laborou na empresa, se a pessoa executada, se o sócio era sócio naquela época, já tinha se retirado da sociedade. Muitos tribunais levam isso em consideração, porque diz o seguinte, não, se na época em que o trabalhador laborou na empresa, você era sócio, muito embora você hoje não seja mais sócio, você era responsável também. Mas, se na época que aquele trabalhador prestou serviço, você já não era mais sócio, você já tinha se retirado da sociedade, como é que você pode ser parte naquele processo? Se nem acesso mais à empresa você tinha, se nem responsabilidade mais você tinha. E percebam que houve ausência desses dados relevantes no problema. Olha aí. Não menção, olha, ausência de dados relevantes no problema. Não menção do período laborado pelo reclamante na empresa. Impossibilitando o candidato, né, o candidato, verificar se a prestação de serviço ocorreu na época que o seu cliente era ou não ainda sócio da empresa. Pode procurar em várias jurisprudências se isso é relevante para determinar a responsabilidade ou não do ex-sócio. Você não tinha como adivinhar pelo problema, porque esse dado não foi dado no problema. Temos também, gente, nós apresentamos desde ontem, desde a hora da mesa redonda, um posicionamento do próprio coordenador da Banca de Prática Trabalhista, ministro Alexandre Belmonte, qual eu presto as minhas homenagens, em julgado semelhante, foi esse processo aqui, vocês já viram o processo 294, 0081, 2009, 501, 0037, do Tribunal da Primeira Região, sexta turma, um posicionamento semelhante à mesma situação ex-sócio em que ele mandou processar os embargos terceiros. Ora, como é que a banca examinadora só aceita um posicionamento se o coordenador da banca, da prática trabalhista, tem jurisprudência dizendo que cabe embargos terceiros? Será que essa banca se reuniu mesmo para formar essa prova? Não dá, gente. Não dá. Se o próprio coordenador da banca aceita embargo terceiro, como é que a prova da OAB não vai aceitar? Como é que você vai exigir do seu candidato que só faça embargos de execução? Não tem como. Não tem como. Não é isso? E mais, nós juntamos, olha aí, inúmeras decisões de tribunais possibilitando o uso de embargos terceiros. Se você ver no slide aí que tem decisão, né, da primeira região, você tem decisão da segunda região, você tem decisão da terceira região, você tem decisão de vários tribunais, exatamente colocando a mesma situação da possibilidade de utilização do embargo de terceiro por ex-sócio. E vários tribunais, veja como o assunto é polêmico, como o assunto gera divergência. Vários tribunais, decisões de várias turmas, dizendo, não, o ex-sócio tem legitimidade sim para embargar de terceiro. E a doutrina? Embora, na doutrina, você tem o posicionamento de Manuel Antônio Teixeira, você tem o posicionamento de Carlos Henrique Bezerra Leite, são doutrinadores consagrados do processo de trabalho. Eu nem coloquei meu nome, deixei ele, botei o Manuel Antônio e o Carlos Henrique, dizendo claramente que é possível, é razoável a utilização de embargos de terceiro. E a banca não pode negar o posicionamento doutrinário e muito menos o posicionamento jurisprudencial e o posicionamento jurisprudencial do coordenador da banca de prática trabalhista. Isso não pode ser negado pela banca examinadora. Agora uma crítica, e vejam só, atenção Fundação Getúlio Vargas, atenção OAB, presidente Marcos Vinícius, pelo amor de Deus, a crítica é construtiva. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó, da necessidade da banca examinadora em provas práticas fechadas de não cobrar situações que ensejam mais uma solução jurídica. Veja, você tem várias provas, por exemplo, para juiz do trabalho, ou para juiz estadual, juiz federal, em que você tem que fazer uma prova prática de sentença. E é aceito. Às vezes a sentença, né, o candidato que prolata uma sentença, né, que faz uma sentença condenando a empresa, como também uma sentença de improcedência dos pedidos da inicial, desde que esteja o que bem fundamentada. É comum. Agora, no caso da prova de exame de ordem, na prova prática profissional, a banca não pode propor uma situação jurídica que enseje mais de uma solução jurídica.
E nesse caso aqui é evidente que você poderia fazer embargos de execução, você poderia fazer embargos de terceiro e até embargos à penhora. Ela até pode exigir, se é controvertida, ela até pode exigir, mas ela tem que aceitar mais de uma resposta. Não é justo, não é correto, não é coerente chegar um gabarito preliminar dizendo que era embargo de execução, quando a própria doutrina de jurisprudência permite, exige e possibilita a utilização de embargos de terceiro. Então, tem que haver um cuidado maior da banca ao preparar a prova para evitar esse tipo de situação, esse tipo de desgaste, esse tipo de constrangimento, porque os alunos se preparam muito, estudaram 5 anos, pagaram curso, pagaram para fazer a prova da OAB e chega agora são frustrados, porque estudaram, fizeram a prova e não está sendo aceita a solução jurídica que é possível, Então tem que ter mais critério, mais cuidado para não acontecer isso. Não tente inovar, gente. Vamos fazer o feijão com arroz, vamos fazer o simples, vamos fazer peças processuais, que só caiba uma solução para evitar esse tipo de desgaste. Façam a prova difícil, eu não tenho medo de prova difícil. Meus alunos, os nossos alunos estão preparados para provas difíceis. Agora, sejam justos, sejam honestos e coerentes. Se fizeram uma prova que cabe mais solução jurídica, permitam que esses candidatos passem na prova. Ou permita mais de uma solução jurídica. Isso já aconteceu anteriormente. Então eu imploro, eu espero que a OAB, a Fundação Getúlio Vargas, o Conselho Federal da OAB, revejam esse posicionamento, porque cabe sim, além de embargos de execução, cabe embargos de terceiro e até embargos à penhora. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio coordenador da prova prática que admitiu, é a própria jurisprudência do Brasil todo que admite, é a própria doutrina que admite. E cuidado nas próximas provas para que não façam a prova prática profissional controvertida com mais de uma solução, porque isso é injusto com o candidato, a não ser que você aceite mais de um posicionamento. O candidato não tem como adivinhar qual é o posicionamento da banca. O candidato tem que saber, assim, como advogado, qual ou quais as soluções jurídicas que eu posso adotar. E ele, como advogado, podia sim adotar a solução jurídica como embargo terceiro. Como eu, Renato Saraiva, se tivesse fazendo a prova, teria também adotado essa solução de embargos em terceiro. Então é um absurdo sair esse gabarito preliminar com apenas uma solução jurídica. Eu espero sinceramente que a banca reveja esse posicionamento e permita, né, e mude o gabarito, não mudar o gabarito, mas permita que também seja analisada a prova para quem fez embargo terceiro e até, né, quem fez embargos à execução. E para você, meu aluno, para você, meus alunos, até você que não é meu aluno, mas que fez a prova do OAB, olha aqui o slide. Vocês têm o direito de exigir uma correção justa e retificação do gabarito. Lutem pelos seus direitos. Exijam. Façam petições junto à FGV, vão lá na seccional da OAB, façam petição junto à OAB, exijam, porque isso está errado. Isso é injusto com os alunos que fizeram, com as pessoas que fizeram o exame de ordem de trabalho. Existe mais de uma solução jurídica para essa peça prática profissional. E eu espero sinceramente que isso seja revisto, porque é justo. Faça uma prova difícil, mas faça uma prova justa, coerente. A banca examinadora, lamentavelmente, se equivocou, mas ainda tem chances de corrigir o seu erro. O problema é ter a humildade de aceitar isso e voltar atrás ou corrigir. Mas errar todo mundo erra. O que não pode é você persistir no erro. Certo? Então, gente, meu conselho para vocês aí dos nossos alunos, olha lá no slide. Não desistam dos seus sonhos. Lutem. Vamos juntos. Vamos torcer aí para que, e eles vão ver que as autoridades da Fundação Getúlio Vargas, que a OAB assista esse vídeo, que realmente, e com o apoio de vocês é que tem que lutar pelos seus direitos, eu dou meu apoio, mas são vocês, candidatos, que tem que correr atrás dos seus direitos, que vocês pressionem para que seja feita justiça, para que seja feita embargos de terceiro, mas também seja aceito embargos de execução, embargos de terceiro e também até, quem sabe, embargos da penhora. Era a minha manifestação. Não somos oportunistas, estamos aqui para defender os nossos alunos. E esse gabarito está incompleto. Para essa pressa, há mais de uma solução jurídica. Tá certo? Fiquem com Deus e contem sempre com o nosso apoio, do apoio do Portal Exame de Ordem, do Complexo Renato Saraiva e desse humilde professor que aqui, né, acaba de falar para vocês. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Até logo, galera!